Olá, começa agora o programa Em Pauta e hoje nós vamos falar sobre a situação em que se encontra Uberlândia após uma forte tempestade que atingiu a cidade há uma semana. Em apenas um dia, choveu 120 milímetros e várias ruas ficaram alagadas, carros foram arrastados e os estragos causaram um prejuízo de quase 10 milhões de reais. Eu converso com o secretário de Obras, Fernando Nascimento, com a especialista em planejamento urbano, Denise Labrea, e também com o tenente do Corpo de Bombeiros, Helson Miguel. Sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Bom, eu queria saber em primeiro lugar, Fernando, qual é a real situação de Uberlândia, somando-se aí todos os prejuízos? Bom, nós tivemos uma ocorrência forte, como você acabou de relatar. Ela foi realmente uma surpresa para nós em função da época do acontecido. Final do mês de maio, início do mês de junho, nós ainda estamos tendo ocorrências e precipitações pluviométricas que complicam um pouco a situação. Ela nos colheu de surpresa, acho que a todos, inclusive a população. Nós tivemos um comunicado da Defesa Civil já nos alertando, mas o prazo para que se houvesse isolamento de vias públicas e etc. foi muito curto. Infelizmente ainda ocorreu uma chuva de granizo que prejudicou o andamento e causou pânico na população. O estrago nas vias públicas foi sensível, nós acabamos de verificar que diversos pontos foram atingidos. Fala-se muito da Rondon Pacheco e da Minervina Cândido, que é onde a gente passa e consegue identificar o problema visualmente, mas nós tivemos grandes problemas sociais, atingiram famílias de baixa renda, nós tivemos vários pontos intermediários com alagamento que dificultou o trabalho das pessoas, escolas foram alagadas, o AI, nós tivemos problemas. Então, na realidade, todo o sistema operacional da cidade ficou prejudicado com essa chuva. Hoje a situação está sob controle, está relativamente normalizada. Nós temos o fluxo restabelecido na Rondon nas duas pistas, tanto ascendente como ascendente, sem maiores gravidades. A população contribuiu naquilo que foi solicitada. A situação não foi pior porque foi ocorrência justamente no final de semana prolongado, onde houve possibilidade de um trabalho das equipes da Prefeitura envolvendo Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e CETRAN, além dos outros órgãos, superintendentes, quer dizer, toda a equipe da Prefeitura foi à rua justamente para aliviar o sofrimento e as dificuldades que nós enfrentamos inicialmente. Tenente Helson, quais foram as áreas que mais pediram ajuda? Como que foi esse momento e como tem sido esses dias todos que acaba que cai um pouco de chuva, né? Como que está sendo essa situação para o Corpo de Bombeiros? Olha, já tradicionalmente nós temos pontos de alagamento na cidade, como o secretário mesmo disse, Rondon Pacheco, Minervina Cândida, Anselmo Alves também é um ponto de alagamento clássico. As equipes foram mobilizadas, inclusive com reforços. Houve reforços no dia da ocorrência e atendemos 4 inundações, algumas visitas pós-sinistros, muito corte de árvore e alguns locais que foram destelhados, né, que causaram prejuízo aí. As pessoas chamam para que se faça a ocorrência para receber o seguro. Então, foi um trabalho atípico, realmente. Ninguém esperava, justamente pelo mês e pelo horário, mas o Corpo de Bombeiros trabalhou muito e deu a resposta que foi necessária para a população. Você acha que as pessoas às vezes estão um pouco mais preparadas, já que já aconteceu pelo menos outras 2 vezes, né, casos como este desde 2005, então teve uma outra vez também que carros na Rondon também foram carregados. Você acha que as pessoas já estão um pouco mais preparadas? Quando começa a chover, eles já sabem que tem que evitar algumas vias ou ainda não? Olha, muitas pessoas, elas foram pegas de surpresa, realmente, pela data, pelo dia, né, até mesmo pelo horário em que aconteceu. Inclusive, aquela primeira ocorrência que aconteceu em 2006, eu trabalhava no dia operacionalmente, eu me lembro bem, e vejo que hoje foi bem menor o estrago, né, que tivemos mais carros envolvidos, mais pessoas ilhadas, então eu acredito que a população ela já está sabendo, já sabe dos riscos, e sendo assim, com certeza, a diminuição dos danos, eles aconteceram também em decorrência das pessoas já se precaverem desse
desse fato. Agora, a Denise, ela é especialista em planejamento urbano. Denise, já era uma tragédia anunciada, diríamos assim? Sabe-se que Uberlândia tem muitos córregos que cortam, então tem áreas que tem essa pretensão de encher mesmo, de alagamentos? Isso é uma questão importante, a gente está discutindo agora a consequência, mas esse evento é uma oportunidade para a gente preparar melhor a cidade para essas questões, né? As questões ambientais estão aí com dificuldade de estar prevendo, né, devido às mudanças climáticas, e a cidade então tem que se preparar. E o planejamento urbano, nós podemos dizer que em Uberlândia ele não existe, né? Por que não existe planejamento urbano? Nós temos vários planos diretores, mas a efetivação dele, ele não ocorre. Por quê? Porque tem que ser um processo, há necessidade da gente avançar nas questões ambientais para se preparar, né? Ribeirão Preto, uma cidade vizinha com o mesmo porte de Uberlândia, já havia enfrentado várias questões e o planejamento urbano deles enfrentou essas questões. Então, Uberlândia não pode abrir mão, né, de que as suas equipes de planejamento urbano, a universidade está à disposição para preparar as equipes da prefeitura, no sentido de como agir para evitar essas questões. Essa é a discussão, nós temos que combater a causa. Nós temos um processo de impermeabilização do solo muito grande, né? O escoamento pluvial, ele é rápido por causa dessa impermeabilização, então ele está enfrentando menos obstáculos. Nós não temos uma infiltração, uma retenção dessa água e ela naturalmente, a tendência é que essa situação seja cada vez mais grave se nós não intervirmos na questão do planejamento urbano. Uma questão importante que o secretário falou é que essa questão tem que ser trabalhada em várias áreas. Então, isso é uma questão multidisciplinar e se nós não trabalharmos dessa forma, nós teremos esses eventos cada vez mais graves. Um momento, ontem, desde domingo, eu venho observando, eu moro no Saraiva, a quantidade de lixo na rua que as pessoas não têm cuidado, né? O lixo passa 10 horas da noite na nossa região, as pessoas colocam o lixo no domingo, sendo que o caminhão só passa na segunda. E o caminhão não consegue retirar todos os lixos, porque as pessoas deixam, fica na calçada e o caminhão não consegue retirar da calçada. Então, essa parte da educação da comunidade é fundamental. E nós temos, então, que ter ações mais fortes para que as pessoas se eduquem, porque não é possível que a cidade continue dessa forma. Mas agora, se for pensar em mudanças, já que a cidade não está preparada, seria mudanças a longo prazo ou tem alguma coisa que você acredita que de imediato poderia ser feito para não acontecer novamente ou para, caso tenha uma chuva tão intensa, que os impactos sejam menores? São as medidas preventivas que já têm sido tomadas, né? Mas a questão do planejamento tem que ser imediato. As ações que vão ter durabilidade, intervir na estrutura, elas têm que começar imediatamente. E uma delas é também a postura da comunidade na questão do lixo, né? Porque os bueiros não tem como o órgão gestor dar conta de toda essa infraestrutura. Mesmo que a infraestrutura esteja boa, se as pessoas não colaborarem, elas vão estar sempre aquém das necessidades. Então, isso a educação tem que ser imediata e ações têm que serem feitas de forma que a população se eduque. Fernando, falando ainda dessa questão da estrutura da cidade, mudanças foram feitas nos últimos anos na Rondon, pensando que talvez poderia amenizar, porém acabou que aconteceu ainda pior do que da última vez. O que acontece? A estrutura não foi bem feita ou porque realmente a cidade não comporta mesmo uma chuva de 120 milímetros, por exemplo? Na realidade, o que se observa é o seguinte, é uma questão cultural, o professor Denise acabou de colocar. Por uma questão de sobrevivência, a própria natureza humana passou a se concentrar os centros urbanos às margens dos rios, porque a água é um bem essencial à vida. Então isso é normal. O que ocorre? Alguns ledos enganos. O indivíduo fez a sua casa e disse, feliz da vida, que ele tinha um rio passando no quintal da sua casa, quando na realidade é o oposto. A casa dele foi construída no quintal do rio. Então quando o rio ocupa seu espaço, alaga a casa. Então nós temos na Rondon um caso típico desse assunto. Hoje não é possível mais, então nós temos que conviver com esse assunto. Então, apesar de recursos vultuosos que foram investidos na Rondon Pacheco ao longo de diversas administrações, ainda assim não foram suficientes e não serão suficientes para conter todo o processo.
justamente por um processo de crescimento da cidade, onde nossa professora colocou, existe um processo de impermeabilização. Existe ainda alguns problemas estruturais que nós podemos tomar. No caso de galerias, de ampliações, de melhorias nesse assunto, precisamos pensar aqui em reservatórios de contenção em áreas públicas, talvez em residências, cada um poderia ter o seu reservatório, como acontece no Nordeste com as cisternas para utilização dessa água em tempos de crise. Nós podemos utilizar esse artifício para melhorar o processo. A pessoa capta na sua própria casa e depois reutiliza para usos menos nobres. Poderíamos pensar em grandes bolsões de contenção, são medidas estruturantes, são caras, mas precisamos pensar em medidas não estruturantes. Quer dizer, a não ocupação das margens dos córregos e dos rios é um fato que nós precisamos pensar. O aspecto da população em termos de limpeza urbana e lixo urbano é comum, notório, principalmente no dia seguinte. Você pode observar no dia seguinte uma catástrofe como aconteceu na Rondon. Se você passasse por ali, você notaria sacos de lixo depositados no final do dia às margens da pista, sobre o passeio. Quer dizer, a primeira chuva que vem vai arrastar e vai se entupir o sistema de drenagem. Não existe possibilidade de captação dessa água, ela vai correr sobre o pavimento. Então, esse tipo de trabalho de medidas estruturantes tem que ser conjugado com medidas não estruturantes, medidas educacionais e medidas de esclarecimento da população. Certo, daqui a pouquinho a gente volta a falar então sobre os problemas com a chuva em Uberlândia, mas é logo depois do intervalo. Não sai daí que o programa Em Pauta volta já. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. Um ex-detento tem 2 opções. Ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Só
é motorista quem é habilitado. Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. Estamos de volta com o programa Em Pauta e hoje nós estamos falando sobre problemas e soluções para Uberlândia durante fortes tempestades. Tenente Helson, como que o Corpo de Bombeiros se prepara para estes momentos? Inclusive porque o batalhão principal fica na própria Avenida Rondon, onde é o principal ponto de alagamento. Como que vocês se organizam em momentos de urgência e emergência, como que aconteceu na quarta-feira passada? Na verdade, nós já temos um plano juntamente com a Prefeitura Municipal, com a Defesa Civil, em que nós coordenamos ações no sentido de prevenção antes da chuva. A questão de nós estarmos na Rondon Pacheco, ela não é essencial, porque também temos outros postos de bombeiros dentro da cidade. Posso citar o posto avançado do centro, na Floriano Peixoto, nós temos o posto avançado do Industrial, que lá também ficam viaturas, temos no São Jorge, no Morada Nova, e até mesmo no aeroporto. Então nós temos esses postos que todos atendem a população e sempre que é necessário, a gente desloca viaturas de onde quer que seja para atender a esse tipo de ocorrências. Então, as ações que nós fazemos realmente é de prevenção. Quando o início de uma forte chuva, até mesmo pelo acionamento da Defesa Civil, nós vamos em conjunto com o CETRAN, com a Polícia Militar, com a própria Prefeitura, fazer o isolamento do local de forma a minimizar os danos materiais em decorrência de uma forte chuva. Uberlândia tem equipe suficiente, tem veículos suficientes para atender tanta gente nesses momentos de desespero? Olha, nós temos sim condições de atender a população, até mesmo porque nós trabalhamos também com a escala de sobreaviso. Sempre que há uma necessidade, esses militares eles são acionados e eles vêm até o quartel voluntariamente para que trabalhe, e esse trabalho ele acontece. Então eu posso garantir para você que o Corpo de Bombeiros em Uberlândia ele tem condições de fornecer o suporte que é necessário para uma chuva dessa. Agora, vocês percebem que as pessoas às vezes estão mais desesperadas, elas não sabem por onde começar, o que fazer no momento de uma ocorrência como essa? Falta talvez um pouco de respirar fundo e depois planejar o que deve ser feito ou não? Como que vocês encontram as pessoas quando acontece uma ocorrência grave assim? Na verdade, a pessoa ela não tem o devido respeito com aquele problema que está acontecendo. Às vezes a água está muito alta e ela vai à risca, coloca seu veículo lá dentro, lembrando que sempre que a água estiver mais ou menos na altura da metade da roda, não é para passar, porque é muito perigoso, o carro pode morrer no meio da travessia e com isso vai rodar com a pessoa dentro. Então a pessoa tem que ter, na verdade, a consciência de olhar, respeitar aquele problema que está tendo e só passar no meio da enxurrada quando realmente tiver certeza de que ele está seguro que ele pode fazer a travessia. Certo. Denise, em relação ao crescimento, a Uberlândia vem crescendo cada vez mais, a gente percebe para todos os lados. Como que deve ser feito? O que as pessoas devem analisar em suas residências em relação a respeitar áreas para que aconteça mesmo o escoamento da água, para que não aconteça as enchentes? Tem vários fatores. A gente considerar a calçada, como um bem público. As pessoas utilizam a calçada como um bem privado. Então, esse é um ponto inicial desse processo, onde atualmente o projeto Minha Casa Minha Vida trouxe esse conceito importante, de dividir a calçada em área de serviço, passeios e áreas de acesso. Então, essas áreas de serviço e de acesso, elas não são
impermeabilizadas. E atualmente a comunidade não tem essa noção e ela vai e pavimenta. E com isso a gente diminui a área de infiltração. Então isso é um trabalho junto à comunidade, isso é um dos aspectos. A outra questão do planejamento urbano é fazer um mapeamento ambiental das áreas sensíveis e como trabalhar esse planejamento urbano cuidando da questão ambiental. Esse é um fator fundamental e que é um processo, né? Ou seja, é um processo contínuo e que deve ser obedecido de forma que todo novo loteamento obedeça essas questões, né? Então isso é um fator fundamental que a gente deva estar observando. E a questão das lotes internos, né, quando é construído, a gente ter o cuidado de manter a área que foi determinada como área de permeabilização, né? Então as pessoas recebem o habite, depois disso elas vão e pavimentam o restante. Então esse é um processo de educação também, não só de fiscalização, mas de uma postura da comunidade que todo mundo vai pagar esse prejuízo. E esse prejuízo, às vezes, é só monetário, mas quando ele é de vida, é uma questão muito séria, né? Então, isso não tem nenhum recurso que possa resolver. Fernanda, talvez seja uma das medidas que a Prefeitura vai ficar em cima agora para poder tentar amenizar a situação para uma possível chuva, uma nova chuva, fiscalizar mais, orientar e criar talvez até leis para que as pessoas respeitem mesmo essas áreas de escoamento? Claro, evidente. Uma preocupação grande da Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente está envolvida nesse aspecto em relação aos córregos, aos mananciais que cortam Uberlândia. Existe essa preocupação. Serviços urbanos está preocupado com a manutenção das praças públicas para realmente manter essas áreas de infiltração. Planejamento urbano está exercendo uma pressão bastante grande sobre aqueles que burlam essas leis, aonde o habite emitido, a área, evidentemente, de permeabilidade que deveria existir, ela desaparece. Isso não é possível, a população tem que conscientizar. Então, todo é um processo que nós temos que trabalhar para melhorar essa situação. Porque a crise vem, a chuva vem e o problema vai ocorrer. E nós temos uma preocupação muito grande, porque nós temos observado ao longo da história que a grande chuva ainda está por vir. Este é o grave problema. Nós nos preparamos para uma chuva e sempre vem uma chuva maior, que é a que nós acabamos de dizer. Então, essa chuva de 120 milímetros já superou a de 1985, quer dizer, então nós estamos sempre nos preparando para uma chuva maior do que essa, porque o homem tem trabalhado e mexido com a natureza, tem se colocado em risco em relação a ela. E nós já percebemos que nós somos inoperantes, muito fracos diante das forças da natureza. Então tem que haver uma necessidade de integração entre os órgãos todos envolvidos nesse processo para prepararmos e prevenirmos as ocorrências. E evidentemente, se elas vierem a ocorrer, que nós tenhamos capacidade de agir rapidamente. Nós reagimos rapidamente. A Prefeitura reagiu, o Corpo de Bombeiros reagiu, a Polícia Militar reagiu, todos os órgãos envolvidos na operação, o Exército disponibilizou veículos e pessoal para isso. Graças a Deus nós não tivemos vítimas fatais e vítimas com escoriações leves somente, mas bens materiais foram perdidos, situações complicadas ocorreram. Então a população tem que estar junto conosco, é uma missão de todos envolvidos nesse aspecto. Temos que começar lá no planejamento, na execução desse planejamento e nas medidas de manutenção não estruturantes que nós acabamos de colocar. São extremamente fundamentais para nós reduzir gastos. Quando nós falamos de 10 milhões praticamente de gastos envolvidos nesse assunto, é uma soma vultuosa que poderia ter sido usada em outra situação. No entanto, nós teremos nesse momento que despender recursos escassos para refazer uma estrutura que, infelizmente, foi levada pela água. Agora, os casos mais urgentes, que eram as vias, né, em Rondon, por exemplo, que tem um fluxo grande, já foi organizado ali. O que mais que falta? O que mais que tem? Ainda temos semáforos que não funcionam? O que mais que tem de problema a ser resolvido? Na realidade, a intenção inicial e o trabalho inicial foi para garantir a trafegabilidade com segurança. Esse foi o primeiro, imediatamente nós atuamos nesse assunto. Então, aqueles locais que tinham problemas de poeiros arrebentados, caixas, PVs que foram suprimidos em função da chuva, que haviam risco da população, nós atuamos rapidamente para conter esses detalhes. Travessias da Rondon e de outras vias que foram suprimidas em função da chuva, nós as refizemos para que o tráfego pudesse fluir com segurança. Continuamos na rua trabalhando, melhorando essa condição e vamos recompor o pavimento das vias que foram deterioradas, notadamente a Rondon Pacheco.
Havia a Minervina Cândida, Paulo Roberto Cunha. Nós já fizemos, através da inserção do governo federal, a pedido do prefeito. A presidenta Dilma determinou que o DENIT assuma a responsabilidade por esses gastos, já alivia para a prefeitura essa situação. Nós tivemos antes no DENIT, montamos um planejamento para isto. E agora nós vamos recompor as vias que foram afetadas mais pesadamente. A Rondon Pacheco, notadamente, mas nós tivemos problema na Aspirante Mega, nós tivemos problema na Getúlio Vargas, que são coisas que nós vamos atuar agora providencialmente para resolver esses problemas e retornar à condição de tranquilidade. Após esse momento inicial, nós vamos verificar que medidas urgentes que nós precisamos tomar para resolvermos, amenizar o problema. Se não podemos solucionar todos, vamos amenizá-lo. Eu disse um dia, um repórter comentou, porque eu falei que seriam necessários 30 anos para resolver esse problema. E, evidentemente, nós não vamos resolver em 2 ou 3 ou 4 anos, porque as medidas são galopantes, são preocupantes. O professor Denise colocou que é um processo complicado, a cidade vai continuar crescendo e será necessário esforços de diversas administrações para que a situação esteja sob controle. Já que grandes cidades também sofrem do mesmo problema que nós sofremos, e até pequenos municípios. Tenente, só para a gente finalizar, gostaria que deixasse as suas recomendações, então, para a população que está nos assistindo. Esperamos que não tenha novamente uma chuva como aquela, mas caso tenha algo parecido ou nunca se sabe, o que a pessoa deve fazer? Olha, existe até uma frase que nós falamos nos cursos, até meio em tom de brincadeira, mas que reflete a realidade, que seria água na canela, sinal de alerta, água no umbigo, sinal de perigo, ou seja, nunca enfrente o poder da água, porque realmente é perigoso. Às vezes a pessoa não sabe nadar, não dá o devido respeito que aquela força da natureza tem, então jamais enfrente a água em situações adversas. E se por acaso algum bem material ou qualquer outra coisa que estiver acontecendo, deixa a água levar, porque o bem maior é a vida, nós temos que preservar ela, e bem material pode se comprar depois. Então jamais enfrente a força da água, é perigoso. E já aconteceu, inclusive, em Uberlândia, uma vítima fatal em 2011, que tentou conter a levada da sua motocicleta e ele morreu afogado em decorrência de não respeitar a força da água. Bom, agradeço a todos vocês, então, pela participação e pelas informações para o nosso telespectador. Muito obrigada. Muito obrigado. O programa Em Pauta termina aqui e nós voltamos na semana que vem. Se você tiver sugestões de tema para o programa, entre em contato com a nossa produção. E para mais informações, acesse nossa página também no Facebook. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.